Graça e paz, povo de Deus, nessa nossa conversa de hoje. Nós estamos falando daquilo que é uma alegria para mim conversar sobre isso. Eu sou crente há 48 anos, das coisas mais extraordinárias na minha vida cristã foi quando a intimidade com o Espírito Santo foi aumentando, o fluir dos dons e a beleza de como ouvir a voz de Deus. Então, se eu pudesse, e assim eu tento fazer, o desejo maior meu como pastor é ouvir Deus para que Ele me direcione, para que Ele me livre do engano. E por isso também essa é uma alegria, poder cooperar para que pessoas escutem a voz de Deus. Você que está me ouvindo, eu creio que se você conhece Jesus, há um desejo grande de ouvir a voz de Deus. Aqui lembrando da minha esposa, a pastora Jesus, ela também tem os mesmos princípios que eu nessa área. Ela disse que ouvir a voz de Deus é extraordinário. Mas ouvir a voz de Deus para ser resposta na vida de alguém é melhor ainda e mais significativo. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? A gente tem muitas vozes dentro de nós. Nós temos a voz nossa, a voz do mundo, a voz do inimigo e a voz de Deus. Talvez não seja simples discernir, mas pode ter certeza que será natural ouvir a voz de Deus. Então eu posso ouvir a voz de Deus? Claro, Jesus é o meio pelo qual eu posso ouvir a voz de Deus. Se Jesus habita em você, se você nasceu de novo, você vai ouvir a voz do seu Pai. Jesus diz lá em João 15, no versículo 7, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando Jesus diz que pedirão o que quiserem e vos será concedido, quer dizer, isso é o quê? É uma conversa. O pedir é uma maneira de orar. Então, é uma garantia de que Deus me escuta através de Jesus e eu vou poder ouvir a voz dele. Lá no profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 19, diz: se vocês estiverem dispostos a me ouvir, outra versão diz, a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então, é um privilégio poder ouvir a voz de Deus. Então, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, tirando todo sofisma, todo engano de uma cultura religiosa de que distanciava as pessoas de Deus. Nós somos pecadores, mas nascidos de novo. E a nossa comunhão com Deus, através do Espírito Santo, nós vamos ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou saber se eu estou ouvindo a voz de Deus? Na verdade, o ouvir tem a ver com eu estar ouvindo uma conversa, mas eu não estou discernindo direito. Quando eu escuto, eu estou entendendo todas as coisas. Então, Deus deseja que a gente escute. Quando eu estou falando a palavra ouvir aqui, o meu entendimento é a respeito de escutar. Como é que eu escuto essa voz de Deus? Na caminhada com o Espírito Santo, Ele vai nos ajudando. Você vai separando claramente. Você sabe quando é que uma voz não é sua. O entendimento claro é: eu estou conversando aqui sobre você como ouvir a voz de Deus. E aqui tem dois homens de Deus comigo. A não ser que eu esteja conversando e entre um pensamento, vai casar com uma mulher mais apaixonada por Deus do que ele. O que é que tem a ver essa palavra com o que eu estou conversando? Então, o primeiro entendimento é um pensamento que vem quando eu estou orando, diferente daquilo que eu estou conversando ou daquilo que eu estou tratando, eu vou desconfiar, Deus está falando. Eu não estou aqui dizendo que todas as vezes que vier esse pensamento é Deus, mas no geral é ouvir Deus. E claro que você compreende que a base de escutar Deus na sua vontade geral é a Bíblia. Eu não posso estar escutando de Deus algo que contraria aquilo que Ele já falou. Toda voz que eu escutar de Deus falando comigo, ela é uma reafirmação do que a Bíblia diz. Eu não vou ouvir algo hoje diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia é a vontade de Deus geral, mas agora eu vou escutar Deus em coisas pequenas que não está lá na Bíblia. Alguém pergunta: pastor, a gente escuta Deus de uma forma audível? Sim, irmão, escuta. Você vai escutar, sim. Agora, Deus não só tem uma maneira como fala. Então, primeiro entendimento, você pode escutar Deus e você vai aprendendo a separar essa voz da sua voz, da voz da vontade, da voz da carne, da voz do mundo. E a vontade e essa voz de Deus sempre tem respaldo da palavra. Não haverá nenhuma revelação pessoal a mim que contraria a Bíblia, ok? Então não invente, não.
Deus me falou, e o que Deus me falou é diferente do que está na Bíblia, você escutou você mesmo. É sempre audível, não, mas pode ser audível. Quando eu estou orientando alguém como ouvir a voz de Deus, e primeiro entendimento eu pergunto, você já ouviu Deus em alguma área? Por sonhos? Foi por uma palavra profética? Foi por uma intuição? Foi uma palavra de conhecimento? A primeira maneira de eu ouvir Deus é descobrir aquilo que você já ouviu Deus. Eu estava orando e por um propósito, e quando eu acordei, veio na minha mente e era aquilo que eu precisava. A voz de Deus pode ser audível. Lembro de que 2 anos atrás eu acordei com a voz dizendo no meu quarto, começou um tempo novo. Aquilo não era um inimigo, aquilo não foi projetado por mim. Você vai ouvir a voz de Deus sim audível, mas na sua maioria, Deus vai falar no nosso pensamento, dentro da gente. Vai vir um pensamento, uma ideia, uma restrição. Se você é da Nova Aliança, a gente tem o curso de crescimento cristão 1, que uma das matérias vai ajudar você a ouvir a voz de Deus. Outra pergunta que alguém pode fazer é, quando e como foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus? Eu tenho lembranças disso. Primeiro eu comecei a orar, ok? Eu comecei a orar. Aquilo que está na Bíblia, que está no Novo Testamento, para a igreja, não passou. Como é que Deus falou com José, marido de Maria? Ele falou por sonho. No sonho Deus entrava e ele sabia. Como é que Deus falou com Paulo? O Senhor, uma voz apareceu numa teimosia dele, ele ficou cego e ele começou a ouvir a voz de Deus ali. E foi a maneira como ele ouviu. Como é que Zacarias, pai de João Batista, ouvia a voz de Deus? O anjo apareceu para ele e disse, tua oração foi ouvida, tua mulher vai engravidar. E é claro, eu sempre digo que aquele homem que era um sacerdote, trabalhava para Deus desde criança, consagrado, ele ouviu Deus de uma maneira excepcional e ele duvidou. Então, ouviu a voz de Deus, um anjo chegou, ficou atemorizado e aí duvidou do que Deus tinha falado para ele. É tanto que o anjo se zangou e deixou ele mudo até o dia que o menino nasceu. Quando esse mesmo anjo visita Maria, uma adolescente, completamente diferente de Zacarias, ela diz, se cumpra a tua vontade. Então, no que você vai ouvir de Deus, sempre declare que se cumpra a vontade de Deus. E é bom entender, antes de eu falar da minha experiência, que nem tudo que alguém diz que foi Deus, ok? Tem muita gente com uma teimosia, com a vontade, e que aquilo não é de Deus. Tem gente abrindo porta, arrebentando porta e dizendo que foi Deus. Então, nem tudo que alguém lhe disser que é Deus, é Deus. Principalmente quando for para fazer algo, vai dizendo, Deus, eu só quero aquilo que é a tua vontade. Nesse processo de ouvir a voz de Deus, eu desejei. E se você quer ouvir a voz de Deus, você sabe que tem que separar tempo e lugar. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não paro, se eu não medito na palavra, se eu não tenho um tempo de oração? Vou ouvir para quê? Então, a voz de Deus é resultado de um relacionamento. O seu relacionamento com Deus precisa existir para que você vá ouvir. Deus está falando o tempo todo. A gente que nem sempre tem tempo. Então, nessa caminhada, Deus já falava comigo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Deus, eu tinha 12 anos de idade. Foi quando uma missionária ministrando num acampamento de adolescentes, e eu não sei como, mas dentro de mim eu entendi que Deus estava me chamando e me dizendo que eu ia ser pastor. Foi muito forte para mim. Eu não ouvi a voz, mas é como se eu estivesse respondendo a um chamado. Com 14 anos, em outro lugar, em Carolina, aqui do Maranhão, muito forte. Veio dentro de mim uma convicção, não sei como ela nasceu, mas ela nasceu. E com 20 anos de idade, eu publiquei isso para todo mundo. E eu lembro que quando eu me apresentei diante da igreja para dizer que eu era pastor, que eu queria ser pastor, que eles foram orar por mim, veio um pensamento, uma imagem, quando naquela hora eu olhei para aquela igreja e vi ela cheia de pessoas negras, como se todas aquelas pessoas fossem negras. Aquilo era um pensamento, eu não sabia dar nome para aquilo, e eu entendi, eu vou ser pastor na África, foi um pensamento, mas eu vi aquela imagem. E demoraram-se 25 anos a partir daquele dia, e eu estava pregando na África, em Moçambique, era um domingo pela manhã, quando eu me posicionei na frente para falar, a lembrança da imagem de 25 anos atrás voltou, e agora eu já estava ouvindo Deus mais claro, e dentro de mim veio muito forte. A sua obediência me fez trazer até aqui. Continue obediente para eu levar você onde eu quero. Então,
Eu achava que eu ia ser missionário, eu achava que a visão, aquela imagem que veio na minha mente era dizendo que eu ia ser missionário, ela não era. Uma imagem que deu para que um dia, quando eu chegasse naquele lugar, eu soubesse que era Deus que tinha falado comigo. Então, nem sempre você vai saber na hora que você ouviu Deus, mas muitas vezes Deus vai falar para lhe dar segurança de que você ouviu a voz dele, ok? Nesse novo tempo de 18 anos para cá, 20 anos para cá, é que ela se tornou mais assertiva, mais frequente, né? E você vai treinando. A voz de Deus é um treinamento, porque Deus, ele fala, ele está se relacionando. Nós é que temos que responder a isso. Então eu lembro que, talvez há 19 anos atrás, eu dizendo: Deus, eu quero te ouvir de uma maneira mais clara e nítida. E era uma campanha de oração na madrugada. E quando terminou aquele grupo, Deus me disse algo muito claro sobre uma pessoa, que ele estava sem algo que era para ele estar, e ele se assustou. E ele muito preocupado: será que todo mundo sabe agora? Eu digo: não, Deus falou especificamente para mim, porque eu estou pedindo para ouvir a voz dele. Ouvir a voz de Deus é resultado de um relacionamento com Jesus. E o Pai ama falar conosco, porque na medida que o Senhor conversa conosco, eu me junto ao Senhor. A obra de Deus é Deus que trabalha, e Ele deseja que a gente escute. E quando eu estou escutando Ele, eu estou me juntando a Deus nesse processo. E o povo de Deus, se estiver aberto, vai ouvir a voz de Deus com naturalidade. Então você pode ouvir a voz de Deus. Aleluia, basta querer. E todas as vezes que eu falo sobre ouvir a voz de Deus, eu tenho um entendimento que precisa estar dentro de você. Se você quer crescer no relacionamento com Deus, se torne confiável a Ele. O que Deus está confiando a você, você responde, porque nós devemos ser uma terra fértil. O Senhor falou e eu obedeci. Ou Deus tem mandado e você nunca obedece. Como você vai crescer nisso? Você passou por algum lugar e dentro de você veio claro: faça isso por essa pessoa. Você nunca fez. Como você quer crescer em ouvir a voz de Deus? Eu digo que entre nós, das pessoas que mais escutam a voz de Deus, são os obedientes. Aqueles que escutam e correspondem ao que o Senhor falou. Eu já encontrei gente que Deus entregou uma palavra muito clara para ele. Ele demorou 11 anos para entregar aquela palavra. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, ele é um relacionamento, ok? Às vezes você acha bonito alguém olhar e entregar uma palavra profética. E todos podemos profetizar. Tem profeta de ofício, mas quando o Espírito Santo desceu, ele disse que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, quer dizer, falarão a palavra de Deus. Você recebe algo e não entrega, não, e se não for, o que é que vai achar de mim? E se não acontecer? Perco o medo. Ouvir a voz de Deus é nos tornarmos confiável ao Senhor. Aleluia. O caminho de ouvir a voz de Deus é Jesus. Você está em Jesus? Ele agora vai lhe conduzir nessa caminhada. Aleluia. Você pode e precisa ouvir a voz do nosso Pai. Se eu lhe abençoei nessa palavra, curta, me siga no canal para que a gente possa abençoar outras pessoas.